Momento da palavra na reunião do Cordel. Ela sempre vem de uma experiência que eu tenho naquela semana que antecede. E eu não vou ficar aqui pontuando pessoas porque eu levaria muito tempo e também não quero envolver ninguém, não é o foco acusar ou apontar dedo, mas usar apenas como uma metáfora prática, porque o evangelho é prática de vida. As pessoas que endurecem seu coração e não deixam Deus entrar. Você está instruindo, você para de agir assim, que você está indo para um caminho mau, cara. Vai por aqui. Eu não sou o dono da verdade, mas a verdade ao qual eu possuo hoje tem um dono que me instruiu a passar. Não é uma verdade minha, é uma verdade dele. Não adianta. O profeta em sua terra não tem honra. Então hoje eu quero abordar rapidamente dois temas que falam sobre o coração endurecido, que não permite Deus agir em nossa vida. As pessoas estão patinando, não saem do lugar, até frequentam a igreja, dão seus dízimos, não faltam consagrações, não pedem campanhas, mas não acontece nada na vida delas. E elas ficam culpando às vezes o pastor, quando na verdade o problema está nelas. Quando na verdade o problema está na postura que ela tem perante Deus. Então eu quero ler aqui rapidamente, Hebreus capítulo 4, versículos 6 e 7. Depois eu coloco embaixo, na legenda, para você acompanhar na reprise. Hebreus 4, 6, 7. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. Esse descanso, essa paz que a gente vive, tem alguns que estão ainda precisando entrar nesse descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas já foram pregadas, mas não entraram, não aproveitaram, não deram ouvido. Por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamado hoje. Nesse dia de hoje. Para nós, cronologicamente, é o dia 26 de junho de 2019. Mas quando você ouvir essa gravação, esse hoje vai ser no dia que você estiver ouvindo. Porque Deus vai se renovando a cada manhã. Deus se renova a cada dia. E esse renovo, ele traz novidade consigo. Porque é através das experiências que tu tem com Deus, ele vai observando o teu comportamento para te presentear com um dia chamado hoje. Ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, olha o que aconteceu aqui, a Bíblia relata tremendamente. Eu não ia ler essa parte, mas Deus fez eu contextualizar para você entender. De acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça seu coração. E um outro versículo que eu quero pontuar, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, como dizem os crentes, em tudo dai graças. É uma outra versão bíblica. Em tudo que você fizer, agradeça. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está passando aflição, prova? É a vontade de Deus. Mas Deus não é bom? Sim. Mas Ele tem um propósito em permitir que nós passemos por tribulações, para moldar o nosso caráter. É importante que se compreenda isso, irmão. Para que você tire essa dureza de coração, achando que Deus não olha para ti. Achando que Deus esqueceu de ti, porque você não é um evangélico, ou porque você não é um católico que frequenta uma religião. Mas você precisa entender que a dureza de coração não está na frequência ou não a um lugar, mas está no teu dia a dia, na tua parte relacional com as pessoas, a começar pela tua família. O profeta Jeremias vai devagarzinho esmiuçando isso no capítulo 17, versículos 9 e 10. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e é perverso. Quem o conhecerá? Aí diz Deus, eu, Senhor, eu conheço, eu esquadrinho o coração de cada um de vocês. Eu provo os pensamentos. Eu sei o que está passando na mente de cada um de vocês. Eu provo. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Entenda que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele nos contempla segundo nossas ações. Muitas vezes nós ficamos assim, mas como é que pode aquele fulano não frequenta a igreja? Para nós até ele não é um dos tais. Um grupinho pequeno que se reúne lá, como é que eles são tão abençoados? E a gente está aqui, a gente não falta um jejum, não falta uma consagração, e isso e aquilo, mas esquece que nesse processo ao qual você se acha que está fazendo pela força do teu braço a tua santidade, Deus está esquadrinhando o teu coração. Ele está vendo. Ele é o juiz.
Porque quando tu julga, tu endurece teu coração. Tu não deixa Deus operar, tu quer fazer de acordo com a tua vontade. Tu queres que Deus seja a tua semelhança. Porque o espírito religioso ele faz isso, ele quer que nós adoremos um Deus criado por nós, segundo as nossas inclinações, as nossas concupiscências, vontade da nossa carne. Enganoso é o coração. E é perverso. Por isso, Deus está dizendo aqui, na boca do profeta Jeremias. Qual é a solução então? O mesmo Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele fala, Deus fala através dele, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não interessa se é em casa, se é numa igreja, se é na rua, se é debaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore. Mas quando essa busca for sincera, carregada de arrependimento, carregada de perdão, de renúncia, tu vais ver Deus agir na tua vida, meu irmão, minha irmã que me escuta aqui nesse momento. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, só a parte B, para não ficar muito longo. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Então, muitas vezes a pessoa pensa, né, assim como Eliabe, quando Samuel foi até a casa de Jessé, ordenado por Deus, porque Deus já tinha perdido a paciência com Saul, ele tinha já abandonado Deus há muito tempo. E Deus levanta Davi como novo rei. Deus chega na casa de Jessé e pergunta, tem mais algum filho? Ele já tinha visto todos os filhos, mas um que era desprezado e estava no campo pastoreando, cuidando de ovelha, que era Davi, ainda estava lá. E ninguém vai provar de nada aqui, de nenhum holocausto, de nenhum sacrifício, sem antes Davi chegar. E quando Davi chega, o profeta Samuel, esse é o meu ungido. Naquele exato instante em que Samuel unge Davi, Deus está falando com alguém aqui essa noite. Ele unge Davi, o Espírito se apodera dele. Ele levou algum tempo ainda para ser pastor. Entenda, você já foi ungido, você continua com o coração duro, você não está entendendo o processo de Deus na tua vida, porque tu está pensando que é do teu jeito, e não é, irmãos. Não tenta entender Deus, só obedeça. Há pessoas que querem que Deus seja feito segundo a sua vontade, não é. Não é. E aí começa a criar sistemas religiosos na sua mente através dos próprios lugares que frequentam. Estou falando com gente de igreja aqui agora. Olha o que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 3 e 4. Samuel fala que Deus não vê o homem como o homem vê, Deus vê o coração. Mas há pessoas que pensam que se vestem bem, porque usam terno, sou ungido do Senhor. Vou colocar minha história sacerdotal. Olha o que Deus está falando aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joia de ouro, roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, manso, o que é de grande valor para Deus. E Deus não está dizendo que tu não possa usar nada que possa te enfeitar, entenda isso. Alguns que possam nos julgar hereges nessa noite, que querem ser radicais. Eles querem fazer uma doutrina para si, uma doutrina de homens. Ninguém está falando disso aqui. Por mais que nós nos vistamos bem, ou ainda que nós não nos vistamos bem, a beleza que deve ser contemplada é o que está dentro, irmão. Não permita que o mendigo não possa ser enxergado como gente. E não te antecipe em julgar alguém por ter um terno e gravata que é um homem bom. Ele pode ser um baita do estelionatário. Porque você olha com olhos humanos. Mas pede para Deus abrir tua visão espiritual e tu aos poucos vai começar a amolecer esse coração presunçoso, achando que consegue escanear as pessoas pelas tuas convicções, sem observar o que Deus está ensinando. Mateus no capítulo 22, versículo 37. E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ou seja, esse amor não pode ser meramente intelectual. O culto a Deus é um culto racional porque você sabe que o Deus é, independente de você não vê-lo. Você crê que Deus ele está além da existência, porque ele não é matéria, ele é espírito, então ele não existe. Existe a criatura, o Criador criou a criatura. Deus ele pode ser contemplado através da sua criação, mas a criação não pode ser adorada. Quem tem que ser adorado é o Criador. A criação, a criatura existe, Deus não existe, Deus ele é. Parece filosofia, mas não é não. É tão simples quanto respirar. Você não pensa quando está respirando, você apenas respira. Só que não fica assim meio gripado, meio afônico, você se lembra, que dificuldade eu estou para respirar hoje. Tem a bronquite, a incomodar, é complicado.
Assim tem que ser Deus, ele tem que fluir em ti. Quando tu ama de todo o coração, tu nem pensa, Deus deixa de ser um pensamento, ele é apenas um fluxo natural. Tu vive em Deus, Deus vive em ti. Eu o cultuo, eu o adoro, eu estou orando sem cessar, não porque eu não saio de uma denominação religiosa para quebrantar esse coração, não. É na vida, é no gerúndio do id que eu estou orando, que eu estou vivendo, que eu estou cultuando, que eu estou adorando a Deus em espírito e em verdade. É isso que me ajuda a desendurecer o coração. É entender que tudo eu posso naquele que me fortalece, desde que eu descanse nele, como fala o salmista no Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Tudo que nós desejarmos, que tiver de acordo com a vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita de Deus, através de um culto racional que pode ser feito no teu quarto, quando ali em Mateus capítulo 6 fala, quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a porta, o teu Deus em secreto que tudo vê te recompensará. Quando tu entender que essa verdadeira adoração tem que partir de uma espontaneidade, não de uma religiosidade, você começa a quebrar essa dureza de coração. Você começa a parar de olhar para o seu próprio umbigo e se preocupar com o próximo. Você começa a realmente viver um processo de transformação, meu irmão. Mas para isso tu não pode achar que tu sabe tudo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Não, eu tenho a minha maneira de cultuar a Deus, já não te mexe, tu tem a tua religião, eu tenho a minha, cada um no seu quadrado. Que eu ouço isso em família, irmãos. E no meu espírito eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, perdoai que eles não sabem o que fazem. Se estribar no próprio entendimento é você achar que você já tem a verdade contigo, não segundo a palavra, porque a palavra é a verdade. Mas a pessoa que nem lê a Bíblia, não lê o texto da Escritura para discernir a palavra contida nele, não pode saber o que é verdade. Nem Pilatos pôde contestar Cristo quando ele foi, eu sou a verdade. O que é a verdade? Jesus ficou quieto. A verdade não cabe numa explicação. A verdade tem que ser mostrada. A verdade tem que ser vivida. A verdade é o próprio Cristo encarnado. A verdade é o poder de Deus manifesto. Então como é que eu vou me estribar no meu próprio entendimento achando que eu tenho a verdade? Primeiro, reconhece Deus em todos os teus caminhos. Quando nós reconhecemos Deus nos nossos caminhos, Ele começa a endireitar as nossas veredas. Quando a gente para de ser presunçoso, arrogante, achar, não, eu não sei muito bem o que é confiar nesse Deus, ele até não tem me ajudado muito. Tem pessoas que são assim, irmãos, que acham que se ele não levantar para trabalhar, não vai ter o sustento. É claro que não. Se eles forem preguiçosos, é óbvio que ele não vai trazer o sustento. Mas se ele não reconhecer o Deus que dá saúde para ele, poder trabalhar e trazer seu sustento, for mais importante do que a atitude dele em gerar renda, ele continua sendo um arrogante, ele está se estribando no próprio entendimento. Mas quando ele se entende que Deus é que vai dar esse sustento para ele, aí ele vai permitir que Deus vá corrigindo as coisas que não estão de acordo com aquilo que ele tem como projeto. Mas tem pessoas que são amarguradas, existem pessoas que não adianta. Elas tiveram decepções em família, se entristeceram com parentes, com familiares, e começam a ir para um caminho mau. E Provérbios 17 e 22 fala uma coisa muito clara. Provérbios 17 e 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Tem gente que vai começar a ter doença dos ossos, irmãos. Osteoporose. Irmão. Coração amargo causa osteoporose. E não pense que ficar comprando produtos homeopáticos para curar isso aí, que Deus vai ajudar, não. Você gerou essa enfermidade em você. Tá aqui, ó. Agora alega teu coração. Vai ser que nem esses dois velhos aqui, ó. Que nem guri. Estão sempre alegres, não adianta, nada os abate. Já passaram pelo fogo, pela fornalha, mas entenderam que não adianta se entristecer, porque a vida é isso, irmão. São as aflições dos últimos dias, a igreja está aí para ser arrebatada. Estamos às vésperas de um fenômeno sobrenatural, Jesus vindo buscar sua noiva. Provérbios 3, capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueça da minha lei. Qual é a lei de Deus? Amor, ama. É a única lei que vale hoje. De tudo aquilo que você já leu, ame. Você vai entender tudo. Tudo se sintetiza nele. Está tudo sintetizado no amor. Filho meu, não te esqueça da minha lei. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Que mandamento seria esse? Ame, perdoe, ajude o teu irmão. Ajude o próximo. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Às vezes a gente não entende porque Deus leva pessoas realmente cedo. Deus não é um Deus de ação e reação, irmãos. Entendamos isso.
A gente está acostumado a ver muitas tragédias hoje e a gente pensa que Deus é um Deus de ação e reação. Ele tem coisas que nós nunca vamos entender. Ele tem critérios que a gente nunca vai compreender. Mas o máximo que eu posso compreender de Deus, que é a minha finita compreensão, através do meu psique, me permite entender Deus, é através das Escrituras. Passar disso aí é presunção, é arrogância. Não murmure. Aceitemos, entendamos que Deus está em tudo que a gente vive. Porque Ele quer que a gente passe por isso, por algum propósito que nós desconhecemos nessa vida. Porque a nossa vida não se resume nessa existência. Há uma vida eterna, da qual nós vamos viver de eternidade em eternidade. Mas para que tudo isso aconteça, é necessário que nós entremos em gratidão. O que a professora Denise leu há pouco tempo. Quando ela se sentiu tocada por uma gratidão. E o salmista no Salmo 107, versículo 1 e 136, versículo 1, é a mesma palavra, Dodô. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, que o seu amor dura para sempre. Ponto, acabou. Não interessa o que tu está passando. Não interessa se isso não condiz com esse Deus que é bom. Como é que Deus pode ser bom se eu estou passando por isso? Esqueça. O critério de Deus relativo ao que tu estás passando é muito maior, que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Não tenta entender Deus. Você vai se lascar todinho. E não vai chegar a uma resposta. Agora, quando você abre o coração para Deus em gratidão, olha o que o salmista fala no capítulo 100, 4 e 5. Entrai pelas portas dele com gratidão. Entra no santuário de Deus pela fé essa noite. Entra com gratidão. Entra em seus átrios. Átrios é aquele salão principal, aquelas construções nababescas, aqueles castelos maravilhosos da antiguidade. Entra nos teus átrios, na sala principal, com um louvor, louvando a Deus. Não é só cantar, é glorificar Ele em oração. Louvai-o. E bem dizer o seu nome, tu és Deus, tu és santo. Eu não sei porque eu estou passando por essa enfermidade, eu não sei porque eu estou passando por essa prova, eu não sei porque eu não consigo me voltar para ti, eu não sei porque eu não consigo tirar essa dureza do meu coração, mas eu sei que tu és Deus da minha vida e por isso eu te louvo. Tu vai confundir o inferno fazendo isso. Porque o Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Entenda que não é só contigo essa bênção vai te acompanhar, vai acompanhar toda a tua geração. Quando nós tiramos o foco daquilo que é circunstância e entramos nessa dimensão espiritual, não tenta entender como é que vai acontecer. É como você querer explicar como é que um feijão germina. É como tu querer explicar como é que uma semente dá uma árvore frondosa, uma coisinha desse tamanho. Mistérios de Deus que ainda a ciência jamais, na sua presunção, na sua arrogância, por mais que se esforce, não consegue entender, não consegue explicar. O escritor aos Hebreus fala no capítulo 12, versículo 25 e 28. Eu convido a todos que leem Hebreus. Hebreus falou muito comigo essa manhã. Hebreus 12. Eu só vou ler 25 e 28. Cuidado! Olha a advertência aqui. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Deus ainda usa homens e mulheres aqui na terra para nos advertir a seguir o bom caminho. Ainda há tempo de a gente poder voltar para os braços do Senhor. No céu vai ser complicado, porque lá o juízo é eterno. Lá não adianta tu chegar e dizer, Senhor, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Vai-te embora daqui. Não te conheço. Não é, pastor André? Vai-te embora daqui, eu não te conheço. Não sei quem tu és. Não te conheço. Então, cuidado, não rejeitem. Versículo 25 do mesmo capítulo 12 de Hebreus. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, quando você ora o Pai Nosso, lembra? Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, reino inabalável, reino de Deus. Sejamos agradecidos, sejamos gratos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O pastor André falou essa expressão, Salvador falou essa expressão o dia inteiro hoje, desde que chegou aqui eu não quis falar, estava aqui, ó. Pois Deus, o nosso Deus é fogo consumidor. Glória a Deus. Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Levantou cedo para trabalhar? Oh, glória a Deus, é para ti, Senhor. Tomou café com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido? Glória a Deus, obrigado pelo pão de cada dia. Não tem pão, tem bolacha? Obrigado pelo biscoito. Não é só café, irmão. Agradeço só o café. Tem só um copo d'água. Graças te dou por esse copo d'água, Senhor.
Pai, irmão, já acordei, hoje eu vou ter que fazer um jejum forçado, não tem nada para comer. Louvado seja que tu me deste fôlego de vida. Tu está respirando. Ele tem propósito na tua vida. Glorifica. Glorifica. Essa palavra mexeu muito comigo hoje. Colossenses 3,17. Tudo, absolutamente que tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em atitude, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo dia de hoje. Seja grato desde a hora que você sai da casa para o teu trabalho, para a tua escola. Começa a criar um hábito de oração, de gratidão. Tu vai entender que esse coração vai começar a se quebrantar. Tu vai ser transformado. Tu vai começar a entrar uma coisa de perdoar quem tu não perdoava, de entender quem tu não entendia. Até a leitura bíblica vai ficar clara para ti. Deixa de ser uma religião e vai passar a ser uma informação clara do Evangelho de Jesus Cristo. E encerro mesmo Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Ser igreja é ser corpo. Ser igreja é você entender que Deus tem um propósito através do teu próximo na tua vida. Então você está enfermo, você vai e ajuda quem está doente. Você está sem grana, está podendo dar um pão para quem está precisando e que está com fome. Está com o teu casamento todo esculhambado, falido, mas tu vai aconselhar alguém que está prestes a se separar. Porque Deus é que vai te usar para poder fazer diferença na vida do próximo. E o teu coração começa a se amolecer. Tu vai ficando cada vez mais parecido com o Cristo que tu serves. E aí tu vai ver a diferença daquele que serve e que não serve a Deus. E tu vai perceber que o Evangelho é muito simples de ser vivido. Então somente siga isso como um cronograma prático na tua vida. E tu vai perceber que todo coração endurecido, quando ele se submete à obediência da palavra que é amor e gratidão, não tem como. O processo de transformação da tua mente e no teu coração vai acontecer porque Deus é fiel. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 26 de junho de 2019.